Fala, minha turma, como é que vocês estão? Galera, vamos dar primeiramente ênfase aos nossos patrocinadores, a Bom Ar, que sempre está com a gente. Precisou de climatizador? Bom Ar, melhor solução de climatização para Goiânia. Restaurante, academia Uniclass. Os blazers que eu estou usando, todos são da Uniclass, do meu amigo Matheus. Gente, quer ter um sorriso bonito? Doutor Adi Reis. Inclusive, o doutor Adi Reis está fazendo uma promoção para todo mundo que eu estou entrevistando aqui, tá? Quer ter um sorriso bonito? Pode entrar em contato com ele. Galera, o Matheus Menali, mentor, empresário de sucesso, está precisando de gente para destravar seus colaboradores que trabalham com você. Cara, o Matheus. Produtos da Fazenda, aquele pão de queijo gostoso, croissant de chocolate, chipa com pedaço de parmesão, do meu amigo Matheus, do Da Fazenda. E, é claro, o Podcast Voz, é o podcast que mais cresce no estado de Goiás. Gente, eu estou aqui com duas pessoas que eu já entrevistei eles lá na Expotrim, na primeira agropecuária de Trindade. O Podcast Voz estava lá presente. É os nossos amigos da AGSIG, da Associação Goiana de Criadores de Galo Índio, gigante, galera. A gente vai, assim, desvendar várias curiosidades, vocês vão entender tudo hoje de galo gigante, porque eu estou com os dois maiores feras do Brasil nessa raça. Então, vocês vão entender tudo e eu vou explorar eles demais aqui hoje. Seja bem-vindo, meu amigo Jefferson, que é o vice-presidente. Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui nesse momento gostoso com o Daniel aqui. Maravilha. E é claro, nosso amigo Kleber, que é um dos maiores criadores aí. Olá, turma. Eu agradeço aí, Daniel, mais uma vez a oportunidade para a gente estar aí esclarecendo sobre a raça aí. Agradeço aí. Obrigado. Jefferson, o que é a AGSIG e qual a importância dela para os criadores de galo índio gigante? É uma pergunta super relevante, Daniel, e isso vem de encontro ao público que te acompanha nesse podcast. Tem crescido bastante ao longo desse trabalho de vocês. Tem sido um trabalho muito profissional e um trabalho que tem enaltecido pessoas muitas vezes que estão no anonimato, em especial a nossa agricultura goiana, né? A Associação Goiana de Criadores é um resultado de amor a uma raça que começou lá no quintal, em Goiás, no estado de Minas, né, naquele desejo de ter um frango caipira que pudesse suprir a mesa do agricultor. Então começou a fazer um trabalho de seleção em aves da linhagem índia, né, para estar colocando aí esse agregado do ponto de vista de qualidade de carcaça, de ave ornamental. Em Goiás, isso assim criou-se uma certa tradição em cima. Com isso, vários criadores têm lutado para o reconhecimento dessa raça diante do Ministério da Agricultura, né, em especial ali ao MAPA, e a associação ela trabalha com isso, agregando criadores, agregando criação, agregando genética, agregando conhecimento e, acima de tudo, agregando uma amizade em torno de uma criação chamada índio gigante. E como que surgiu essa associação aqui em Goiás, Jefferson? Essa associação, ela tem como berço a cidade de Trindade, uma cidade muito relevante na criação da avicultura, né? E vários criadores se uniram para, atrás de um CNPJ, de uma entidade representativa, lutar por essa condição que o índio gigante se estabeleça como uma raça. Por quê? Porque, Daniel, nós temos uma dificuldade, o seguinte, as pessoas muitas vezes não entendem, eu queria colocar esse contexto histórico, Kleber, que a avicultura, ela é predominantemente da Ásia, as raças que nós temos. Depois tivemos um processo evolutivo na questão da Europa. E quando nós tivemos a descoberta do nosso país, não havia galinha aqui, viu, Daniel? Não tem, não tem isso registrado. Deus, eu pensei que a galinha era brasileira. Não tem essa raça. Nem a galinha, nem o cavalo, nem o boi, né? Nem a questão do suíno. São raças exóticas que trouxeram para cá do ponto de vista domesticado, né? Então, já se tinha esse cultivo aqui no Brasil colônia de aves, inclusive a galinha ela foi uma mercadoria de negócio, uma moeda de negócio, principalmente depois da Lei Áurea, isso se instaura muito forte nas feiras e tudo isso. Então,
o que acontece? Você tem as raças europeias, depois raças asiáticas aqui no Brasil, e você não tinha raças nacionais. E o índio gigante, ela entra nessa proposta de ser uma raça genuinamente brasileira. Uma ave de quintal, rústica, uma característica do homem do campo, né? Porque o termo caipira, ele na verdade não é uma raça, ele é uma nomenclatura que se dá de método de criação. E o caipira no Tupi-Guarani é aquilo que vem do mato, ou que fixa pastagem no mato, né? Então tudo aquilo que tem esse relacionamento nativo, ele é entendido como caipira. E o índio gigante é uma ave extremamente caipira, rústica do ponto de vista. Então a associação, ela bate nessa questão de estruturação da raça, de informação, e cada um que está seguindo aí o seu canal, ou que passou a seguir a partir desse momento, Daniel, nós estamos abertos para orientar, nós estamos abertos para estabelecermos essa linha de conexão direta com o criador ou o amante da criação, né? Kleber, e como que começou sua paixão por essa criação de galinha gigante? Olha, Daniel, desde de criança mesmo, assim, vindo meus avós acompanhando, assim, já havia uma paixão pequena, né? E eu tive o acesso com uma comadre que é da minha mãe, também de umas fundadoras da raça, né? E no estado de Goiás, que é a dona Delourdes. Então, assim, com ela eu comecei conhecendo, vendo, e despertou que eu já criava a galinha caipira tradicional, né? A comum, melhor dizendo. Então despertou aquela curiosidade, vi que é uma ave que destaca, é uma ave que tem uma precocidade, é uma ave que traz carcaça, peso, né? Então, e não perde a qualidade e o sabor, né, da raça, ou seja, da ave, né, caipira. Então, sim, é bem marcante o sabor da carne. Então, sim, aí a partir dali, hoje já estou indo já há 25 anos já criando a raça. Então, sim, eu sou bem grato aos meus avós por ter me iniciado e a dona Delourdes para me ter. Então, o que diferencia exatamente essa raça das demais? O índio gigante hoje oferece muito a questão da precocidade, principalmente ela tem duas vertentes, como ornamental ou ela para abate. Como para abate, porque hoje um caipira tradicional comum, a pessoa para ele abater ele para consumir, demanda 10 até 1 ano para ele consumir a ave. E o índio gigante não, já é uma ave que com seus 90 dias até 120 dias são aves que hoje chega já pronta, limpa, chegando a 2 kg a 2,5 kg. Então é uma ave que você ganha no tempo para você o consumo, e a questão e você não perde o sabor, né? Que é da questão de ser uma ave caipira, criada a pasto, criado solto, da mesma forma. Não tem a diferença, distinção, né? Ô Jefferson, qual que é o tamanho desse mercado hoje? Daniel, o que acontece? O mercado brasileiro, né, as cadeias produtivas do agro, ela está em profunda transformação. O mundo hoje não é aquele mundo que nós conhecemos antes do Covid. Então, toda essa cadeia de produção do agro, esse conceito de sustentabilidade também tem entrado bastante, né? Por quê? O que acontece? Se nós pegarmos um processo evolutivo, década de 60, nós temos a implantação no Brasil da avicultura industrial. A avicultura industrial entrou no Brasil com uma ideia de eficiência, de melhor valor agregado. Então nós tivemos a década de 80 e a década de 90 uma espécie de encolhimento dessa agricultura do ponto de vista da avicultura doméstica, de quintal e tudo isso. Então houve-se, na verdade, aquela fuga e só resistiu em pequenos criadores que queriam ter essa ave. Com a chegada do advento do ano 2000, nós já temos essa ideia da gourmetização da carne do frango, né? Então, o frango caipira, igual o Kleber colocou essa questão do aroma, do sabor marcante, então começa a se ganhar. Então, hoje, o que acontece? O mercado consumidor, só para você ter uma ideia, Daniel, em torno de 74% da nossa produção de carne bovina no Brasil, ela é consumo interno. O brasileiro, ele tem um paladar estruturado muito voltado para a carne. E o frango hoje, caipira, seja ele o índio gigante, seja ele uma outra ave, ele acaba sendo concorrente direto com aquilo que é o carro-chefe da carne bovina, que seria o churrasco, a picanha. Então você vai ter o preço mais ou menos de uma ave caipira, o mesmo preço de uma picanha no mercado. Uhum. Então a pessoa, assim, ela escolhe se ela quer comer um frango, se ela quer comer um peixe, ou se ela quer comer uma carne, no caso de uma picanha aí no churrasco. Então, o que acontece? Esse valor agregado, esse sabor do campo, relembrando o quintal dos avós, toda aquela questão, então tem sido muito grande. Então, do ponto de vista hoje, Goiânia, Trindade, a região metropolitana que nós estamos de forma direta inseridos,
você tem um mercado produtivo muito grande. E o Brasil tem uma facilidade, em certo sentido, não quer dizer que isso seja fácil do ponto de vista geral, mas é mais fácil, porque nós somos assim autônomos na produção de grãos, principalmente o milho e a soja. Então a ração ela acaba sendo um pouco mais barata e isso acaba viabilizando. Então você tem tanto o farelo da soja quanto o milho como fontes primárias para alimentação. Então hoje o mercado absorve, por exemplo, o Kleber ele trabalha com essa questão do mercado de abate muito forte. Só para você ter uma ideia, o Kleber não consegue produzir tudo aquilo que ele precisava. Mas por quê? Porque o consumo é muito grande, o mercado é maior do que a produção. Mas tem como ele se preparar? Tem, só que aí é uma escala grande. Então, por exemplo, o que é o grande problema da agricultura e da pecuária? É que não é linha industrial. Você não põe um produto no mercado da noite para o dia. Então, isso. Então, recria, recria. Então, por exemplo, quando a arroba do boi cai e isso permanece, de um ano para outro se produz menos carne no mercado. E aí, muitas vezes, aquela oferta e a demanda maior sobe o preço da carne. E assim vai indo. Então, por exemplo, o mercado hoje, você tem da ave de corte industrial, do suíno de corte, do bovino, isso já está estabilizado. Então, o que acontece? O índio gigante acaba sendo uma espécie de uma carne mais requintada, de valor agregado. Então, por exemplo, para a gente colocar isso no mercado, por exemplo, se o Kleber ele tem uma grande clientela hoje em Trindade, ele tem um serviço que ele trabalha de delivery, né, que hoje é um segmento novo no mercado. Então, assim, se o Kleber produzisse hoje mensal mais 100 aves do ponto de vista preparado já do corte, já na embalagem, ele teria cliente. Se ele aumentasse isso para 200, ele teria cliente. Ô Jefferson, não tem como fazer tipo igual essas grandes empresas que vendem frango ao atacado, fazer isso com o índio gigante? É uma coisa que a gente está discutindo, Daniel. Uma coisa assim muito... Tipo assim, você pega vários criadores, igual eles fazem. Monta lá e mata 100 mil galinhas por dia. É uma ótima pergunta essa sua. Então, por exemplo, vamos colocar aqui. Nós temos grandes segmentos no Brasil, como a Sadia, a Super Frango, Seara, são imensas. Isso. Então você tem todo um protocolo sanitário, você tem toda uma logística agregada a isso. Né? Então você está falando de milhões de toneladas de produção. O índio gigante, ela é uma ave caipira. Para ela ser caipira, ela vai ter que ter acesso ao pasto. Ela não pode ser criada igual os frangos. Ela tem que ter acesso ao pasto. Ela tem que ter um acesso a exercício. É uma ave que anda, é uma ave que corre, é uma ave que sobe, que pula, que tenta até bater asas na questão de voo. Então, por exemplo, como é que você aumenta, você sai de uma cadeia produtiva, vamos supor, vamos colocar um número aqui, de uma realidade hoje de um feirante, seja gigante ou caipira, de 300 a 500 frangos mês. Para ele aumentar essa produção aí de 300... Não, vamos falar 800. Tá entendendo? Você tá entendendo? E se ele tiver nessa cadeia produtiva de 800, ele vai conseguir vender os 800, que o mercado está aquecido para isso, absorve tudo isso. Então, mas assim, olha a estrutura de mão de obra. Olha a estrutura de criação, de sanidade que ele vai ter. Porque você tem metro quadrado, Daniel, você tem que ter pasto. Ô Jefferson, e não tem como fazer um galo índio gigante virar de granja. O que acontece? O granja que eu falei. Ele falou a linha industrial. Ele poderia ser criado em linha de... o sabor. Exatamente. Ele vai, por exemplo, você tem questão do sabor, você tem a questão da palatabilidade dele, que é o paladar dele, aquilo que ele come, né? Isso aí é fundamental. Você vai ter uma outra questão, maturidade sexual, porque uma ave com 40 dias, ela é um bebê do ponto de vista do desenvolvimento, né? Então, nossa, e os frangos matam com 20... Hoje está com 30. Não, vamos colocar uma margem de segurança que é 40 dias. 38 dias já está 38, 36 dias já está fazendo, mas ainda a margem de segurança seria 40. Então, assim, essa maturação da carne você não tem. Outra questão, Daniel, o exercício. Para nós que somos seres vivos, o exercício ele resulta muito nessa fibra muscular, nessa estrutura. Na ave também, no gado também. Então, isso você vai ter uma perca lá. Então, assim, você pensar o índio gigante do ponto de vista industrial é mais viável melhorado, porque é uma ave híbrida ali naquela questão do cruzamento. O índio gigante
ele vai Hoje, ter... então é quase impossível virar uma escala industrial. Não é viável. Não é viável. Possível não seria. Mas assim, não seria viável, porque ele perderia todas as características dele. Ele se tornaria uma ave, por exemplo, a ave industrial, você tem uma característica marcante, que é uma única cor, né? Já para facilitar. O branco já é uma cor que já denuncia tudo isso aí mais fácil. Mas assim, aí você pega o índio gigante, até você entrar, ele já deixou de ser índio gigante. Entendi. É. Eu vou até perguntar para o Kleber qual que é o cuidado diário com alimentação, manejo, saúde, só para o pessoal entender que como funciona. O manejo é um manejo tradicional, melhor dizendo, né, que a gente faz. Ele vai ter acesso a pasto, a grama, tífito, né, para ter criado solto, igual o Gerson falou, para ele correr, caminhar, até mesmo bater a asa. E a alimentação é com grãos, o milho, o sorgo, né? Então, assim, nada de acesso a hormônio, ração de crescimento, ou a ração de posto, tudo é criado naturalmente, ou seja, a questão de a limpeza de bebedouros tem que ser todo dia, porque aquela água não gerar bactérias, né? Então, tudo isso, então tem que ter essa olhada, a questão de não deixar, às vezes, ocorrer uma chuva de vento, molhou onde é que come, não deixar aquela ração que azedou ali, que também prejudica a saúde da ave também. Então, assim, é um processo de criação natural mesmo. Precisa ter quantas pessoas para ter uma criação dessa, de um tanto satisfatório hoje, para você se tornar um comerciante? Vamos tirar pela base uma área que a gente cria lá. Então, são 16 mil metros quadrados. Hoje tem média de lá quase 4.800 aves. Entre pintinhos, a produção dele já frango e frango, né? Então, assim, eu estou junto com a parceria com o presidente Cleison, né? Que a gente está junto aí, que é o maior criatório, do Brasil de gigante hoje é do Cleison, né? Né? Então, a gente está junto aí. Então, lá, assim, hoje, já dentro dessa demanda, são 4 pessoas para estar tomando conta e gerindo isso aí. Então, assim... Você não precisa de muita gente, não precisa de assim, o cuidado é contínuo e diário. Não adianta assim, a gente deixar, às vezes, tem que ter questão horária para alimentação, a questão de acompanhar a água, tem um horário para recolhimento de ovos, anotação de questão de base. Então, assim, é algo que, assim, 16 mil metros, se for pegar a produtividade e a lucratividade desses 16 mil metros, daria, ou seja, igual uma fazenda, o pessoal criando gado de corte. Maravilha. Ô, Jeff, existe um mercado forte para reprodução genética? Você fala... Do galo? Tem como ele vende? Tem como vender a genética dele igual o boi? Não. Igual a vaca? Porque assim, o que acontece? Ele tudo é cruzamento normal? Não, o que acontece? Nós já temos hoje, dentro do índio grande, a inseminação. Isso já existe. Já existe. O que nós não temos hoje ainda, já estão se trabalhando nisso, e a UniGoiás, ela tem sido uma parceira, porque é uma universidade muito focada nessa questão do campo, tanto na zootecnia quanto na veterinária, né? Então, você tem toda uma estrutura lá dentro, que é o congelamento do sêmen. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu entrevistei muita gente aqui de inseminação. Pode pôr uma galinha de aluguel ou não? Você pegando o sêmen, por exemplo, de um galo gigante, e pode ser qualquer galinha ou não? Como que funciona? Porque no boi, o cara me explicou, por exemplo, você pode comprar um sêmen e o óvulo de uma vaca, de outra, né, e pôr em outra vaca. Ela é uma receptora. Né? Tem isso o que acontece, Daniel? Explica para gente. Que é uma coisa assim, muito importante para a gente assim, ter segurança no que fala. O que acontece? Hoje, a maior tecnologia que nós temos, em certo sentido, no Brasil, está agregada ao agro. Né? Então, por exemplo, você tem essa questão de genética animal muito evoluída. O carro-chefe é o bovino. O bovino está com todo o aparato, toda a tecnologia voltada para ele. A avicultura no Brasil, ainda nós estamos, assim, em certo sentido, engatinhando. Sei. Porque a avicultura, em certo sentido, no Brasil, ela ficou paralisada até por essa questão do agro. Né? Então, nós temos hoje, dentro da avicultura, um segmento industrial que é o carro-chefe da avicultura. Sim. Então, você vai ter, por exemplo, universidades que fazem esse estudo, e uma universidade se destaca nessa questão industrial da avicultura industrial, é a Universidade de Lavras. A UFG já tem um programa, né, que a gente, inclusive, tivemos em outra situação, parceria com a UFG, na reprodução, se estudando essa questão. Aí, o que acontece, Daniel? Você tem
já consolidada, a avicultura industrial. Em contrapartida, você não tem nada hoje no mercado com essa agricultura informal, caipira. Por exemplo, o que é uma coisa assim, importante que a gente tem que pensar? Que tudo que nós temos de conhecimento, em certo sentido, no mercado hoje, de produção, está voltado para a avicultura industrial. E a realidade do caipira é outra. Então, por exemplo, protocolo sanitário é uma questão, nós estamos discutindo questão da raça. Nós vamos ter que discutir isso diante do Ministério da Agricultura, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos estar, questão de conversão alimentar e alimentar, como será desenvolvido, por exemplo, a galinha industrial, ou ela está no sistema de galpão ou no sistema de gaiola, ela não tem acesso a pasto, ela não está em piquete. Então, são outras questões. O processo da água na avicultura industrial, por exemplo, é comum a pessoa que está aí, que tem uma galinha, ela vir virar o bebedouro, ela tomar aquela água com a terra. Então, assim, você tem todo um processo, então está se amadurecendo essa questão, e a Associação do Índio Gigante, ela tem buscado se preparar para essa temática, para essa discussão, e apresentar que, diante desse sistema precário, ele é muito rústico. Olha, para você ter uma ideia, Daniel, você tem aí 4 pessoas numa granja, você vai ter uma escala de 10 mil, 30 mil frangos dentro do sistema. Nossa. Nós estamos falando de uma situação pequena. Então, por exemplo, o Kleber lá no criatório dele, no criatório dele lá, ou qualquer outro, você tem que, no mínimo, Daniel, todos os dias, dedicar pelo menos meia hora, ou por lote, ou por ave, observando. Porque a ave caipira, você tem que fazer um trabalho para você não deixar ela adoecer ao ponto de não ser recuperado. Porque na avicultura é tudo sensível. Quem já criou passarinho sabe que da noite para o dia você perde um animal. É rápido. O passarinho acaba sendo um termômetro do que é uma galinha. Uma galinha você perde ela muito rápido. Às vezes você pensa que está bem no dia, mas exatamente. Então, uma corrente de ar, uma mudança, isso aí é natural. O que acontece? Você tem que observar muito. Sistema respiratório, a forma que essa galinha ou esse galo está respirando. É tempo, é observação, é o olho do criador. Assim, não. Você vê ela lá no piquete, lá no cantinho dela, lá no quintal, você vai observar o sistema respiratório dela, como é que está. Sistema ocular, como é que tá os olhos dessa ave. Entendendo? Ela está pintando uma bolhazinha, o olho está muito rebaixado, está caído. Você vai observar isso. Né? Sistema digestivo dela, por exemplo, o Kleber colocou essa questão da ração molhada. Isso pode resultar naquilo que nós chamamos no dia a dia de um papo azedo. Você perde a ave com isso. Se ela comer, ela morre. Depende da situação, ela vai morrer. Você tem um embuchamento do papo. Então, são questões assim. Por exemplo, observação das fezes. As fezes, todo bom criador, ele vai observar as fezes da sua criação. E só pegando seu gancho, essas fezes pode vender para adulto depois ou não? São excelentes. Agora, todo o processo, ele é caipira, né? Tem que ver qual que é a estrutura. Por exemplo, tem sistema semi-extensivo, que uma parte do dia ela está fechada, outra parte ela está pastando. E aí você tem aquela cama que pode ser vertida nisso. Vocês falam que é para a horta, né? Aí você vai fazer todo um trabalho. Só que ela é diferente de uma cadeia industrial. Entendi. Porque você tem uma diversidade muito maior. Agora você tem um outro problema, Daniel. Se você não tiver um manejo adequado, a capacidade de proliferar micro-organismos dentro é muito maior do que o industrial. É muito rápido. Muito rápido. E outra coisa, por exemplo, quem cria industrial, o galpão, você não tem outra ave lá dentro, é só aquilo. A caipira não, é cavalo, é vaca. Aí pessoa, por exemplo, tem o pato, que é um portador de vírus aí, o pato está doente, só que ele não manifesta doente. Aí ele passa para as galinhas. Você tem um cachorro, que é outra, que você tem um gato. E você não pode criar essa galinha, só galinha, não? Ela tem que ficar misturada ali? Não, aí cada um tem o seu jeito. O que acontece? É que na maioria das vezes é uma ave de quintal. Aí você tem um pombo que vai lá e come a comida da galinha, que é outro transmissor. Você tá entendendo? Então é muito difícil você mensurar. Aí você tem aquele criador que deixa a alimentação de um dia para o outro. Aí você tem roedores à noite que vai lá e come. Então, assim, é muito complicado você mensurar. Ô Kleber, você não pôs uma câmera filmando suas galinhas o dia inteiro, não? Assim? Rapaz, pior que o criador lá tem. A gente acompanha direto aí. Né? Porque ajuda um pouco, não? É questão de ave, às vezes vê com ave. Às vezes
às vezes, por uma com a outra, pode ali passar mal, ou se até mesmo, como se diz, predadores tá atacando, a gente está vendo isso aí para a gente acompanhar também, a gente tem isso aí, o urso também ajuda bastante. Às vezes, até alguém que está lá, que chega no criatório, que às vezes está mais afastado e vê, né? E não, ó, pede, o pessoal vai lá, recebe lá o pessoal lá. Ô, Kleber, por exemplo, você está lá hoje com 4.500 galinhas, certo? Galo, né? É a raça. Aí, por exemplo, o próximo abate seu vai ser... Mata tudo uma vez ou não? Não, isso aí é sazonal. Isso aí é o seguinte. O que acontece? Essas aves que vão para abate não são todas. Porque a mãe gigante tem a questão de morfologia, tem a questão de proporção de membros, perna, pescoço, né, para a pessoa melhor entender. Esses que vão, então, são aves que não caiu dentro do padrão da raça. Então, assim, vamos supor que num lote de 500 aves, dessas 500 aves, e a gente tirou 200, vai ser abate. Elas não se enquadraram. Então, o restante, essas vão vir para o mercado, já dentro da característica da raça e o padrão da raça. Então, a gente vai, mês semanal, 200 aves, 300 aves. Então, assim, já a gente está preparando para aumentar essa produção. Porque hoje eu tenho uma demanda de 200, 300 aves, já hoje... Por semana. Por semana. Então, assim, se eu quero chegar a 500, posso chegar, mas não posso chegar de uma vez, tem que ser gradativo. Tem que começar, ano que vem eu vou para 300, 350, vou a 400, até chegar a 500. E eu vou aumentar a questão de produção, vai segurar aumentando a quantidade de matriz, reprodutor. E nesse seu espaço lá, quantos metros? 16 mil metros. 16 mil metros, você acha que dá para criar até quantas? Mas pela sua conta. Você já está no limite ou não? Não está no limite. Desses 16 mil metros, está sendo usado dele hoje 60%. Tá. Então, eu acredito que pode chegar até 10 mil aves lá hoje. Maravilha. Sem você mexer na sua estrutura. Sem mexer, né? Ou seja, a questão de aumentar o tamanho dos 16 mil metros dentro dele. Então para você, assim, não tá tão difícil não, né, Jeff? Não, é o desafio, Daniel. O desafio é o tempo, né? Não, porque é o seguinte, nós temos que falar por metro quadrado. Quantas aves vai ter por metro quadrado? E quanto tempo essa ave vai ficar? O Kleber colocou uma situação que a questão do corte. O criatório do Kleber, do Gleitz e de outros tem uma forte tradição na linha de corte. Então, já dentro da mensuração do plantel, já tem uma estimativa de aves, por exemplo, semanal, que vai ser corte. Então, por exemplo, eles trabalham com a realidade de 200 aves semanais. Então, por exemplo, lá é quarta-feira, quinta-feira, o abate, né? Aí você entrega ela prontinha? Já na bandeja, picada, arrumada. Legal. Bonito. Então você tem uma área reservada já. Não, tem um abatedouro dentro, toda uma estrutura. Essa procura hoje, devido à pandemia, após a pandemia, que eu observei a questão de delivery. Então, foi aonde eu identifiquei a praticidade. A pessoa quer receber em casa. O frango caipira, que ele vai lá na feira e compra, receber em casa. Outra coisa, a pessoa já, após tem a ave, o pessoal vai lá, tradicionalmente, compra na feira, escolhe lá e abate em casa. Hoje não quer mais. Já quer uma praticidade. Chegar, tá lá pronto, né? A pessoa só chega em casa, lava novamente e faz, né? E, por exemplo, se ele aumentar a produção dele, já você vai ter de mexer no abate também, ou não? Não, a estrutura do abate, o Gleitz tem, ela é muito grande. Ela seria um abate contínuo. Ele já se preparou para o crescimento. Não, extremamente preparado nessa questão. E do ponto de vista sanitário também, em cima de todos os protocolos. Então, todo revestido de azulejo, maquinário, questão de água, tudo independente. Entendi. É uma estrutura independente nisso. Um dia eu quero ir lá conhecer. Não, vale a pena, Daniel. Só que é o seguinte, o que acontece? O foco do criatório não é o corte. Eu não conheço, assim, não me lembro agora, talvez o Kleber lembra, de algum criador que só mexe com corte. Por quê? Porque o corte ele é extremamente viável e bom. Você está vendendo aqui preço lá o quilo? Eu não vendo, eu vendo a peça, né? Mas e se for pegar pelo quilo hoje, ele é R$60 o quilo, né? Você lembra que eu te falei o preço da picanha? Você lembra que eu falei? Vou pegar por peça, que é um frango hoje, média aí, de 1,2 kg até 1,3 kg, até 1,5 kg, é um frango vendido a R$85. E não dá para quem quer. Nessa então, quem que é o cliente? O cliente é todos o consumidor nós. Normal? Todos nós, varejista, e tem cliente para o atacado. Hoje, só que assim, o problema, então é o que eu estou te falando. Então você vai ter uma ave... Ele não pode fechar vários atacados. Não. Por exemplo, vamos à realidade dos meninos, são os maiores hoje do Brasil. 200 por semana abatido, né? Então você vai ter uma escala de produção que você está aí com praticamente 4.000 aves, que você tem
uma consumação semanal de 200 aves abatidas dentro de uma estrutura. A estrutura deles poderia abater 1.000 aves por semana. Entendi. Só que, olha só, o mercado, você tem o corte. Eu não me lembro aqui, eu não sei se há um criador de índio gigante dessa turma da associação que mexe só com o corte. Por Ele quê? vai vender o galo vivo também. O galo vivo é a ave ornamental. Então, por exemplo... Que é o caro, né? A partir de R$1.000 são as negociações. Galão, Não é, não é que é o caro, é porque o mercado é isso. Não, o caro que eu falei sim, ele é o tamanho do menino, aqui Não, é bonitão. porque assim, todos eles são grandes, a galinha é grande, até os que são de menos estatura são grandes, são, entendeu? E muitas vezes o que acontece? Nessas aves um pouco menores, por exemplo, hoje a medida padrão goiana aqui é 1,10 m o frango. Então, assim, é muito fácil você produzir uma ave de 1,10 m. Só que o que acontece? O corte ele passa a ser, Daniel, aquela visão do produtor do leite. Ele mantém a estrutura do criatório. Você tá entendendo? Então, você vai ter toda uma estrutura, por exemplo, 4 funcionários, 4.000 aves, o que você vai gastar de grãos, o de protocolo sanitário ali dentro, de estrutura. Então, é muito grande a estrutura para você manter. E o lucro passa a ser a árvore ornamental. Para você ter ideia, você tem criador que tem 30 aves. E vende ave em leilão. Kleber, vou deixar o Kleber responder. Você ganha mais dinheiro com a venda dos galos ou com corte? É igual o Gerson acabou de dizer. Eu sei, mas a sua renda? Não, a minha renda maior hoje das aves vivas, né? Das aves ornamental. vivas. O lucro está na vida. Até tanto hoje que a gente, questão do trabalho genético e acompanhamento, hoje nós temos um frango que logo vai ser apresentado, é um frango de ponta de unha, a ponta de bico, igual assim, para muitos entender, que é como a gente mede, né? Então, esse frango hoje, ele mede 1,25 m. Então, está tendenciando para ser o maior galo do Brasil e o maior galo do mundo. Então, assim, a gente chegou a esse trabalho, por quê? É um trabalho que foi feito há vários anos, acompanhamento de tamanho, isso. Questão de acompanhamento pai e mãe, sempre visando que é o gigantismo, né? Então, assim, a gente veio selecionando os maiores com os maiores para chegar nesse resultado que temos hoje. Ô, Jefferson, aí, por exemplo, comprou esse galo gigante dele, esse estrela aí, de 1,25 m, vamos supor. Faz conta que você comprou ele. Aí você vai usar ele para criação de outras galinhas, não é? Que vai nascer ali. Aí, mas essas outras galinhas você vai criar também para o abate, que vai... Não, o que acontece, Daniel? Porque é o seguinte, essa ave de elite, ele já requer um criador de elite, toda uma metodologia de elite. Certo. Essa é diferente, certo? Mas o que acontece no índio gigante? Que é uma coisa assim, que eu acho fantástica na criação do índio gigante. Por exemplo, você pega, vamos naquilo que seria rasteiro, por baixo, né? Você não pegou nada de cabeceira, você pegou algo comum lá embaixo. Você pega um galo de R$1.000, vamos colocar um galo aí de R$1.500, por exemplo. Você pega lá 2 galinhas de 1.000, né? Então, faz um terno. Então você tem 2 galinhas e um galo. Aí, por exemplo, dentro de uma perspectiva anual, você tirou lá 30 pintinhos, você chegou à maturação. Nesses 30 pintinhos, você tem um galo de 1,20 m. Você tem uma galinha... Mas não vai chegar uma hora, lógico que no futuro, bem próximo, eu acho, igual vocês estão divulgando, acho que vai aparecer muito criador interessado, que aí vai ter muita gente criando, isso é bom para vocês? Não, para nós é bom. Só que assim, na matemática do índio gigante, Daniel, só para concluir aquela situação, você tem um lote lá, por exemplo, de 100 aves. É natural você ter uma ave que vai pagar todo o custo das 100. Nossa, bom. Você está entendendo? Isso é comum. Isso é comum. Então, o que você vai ter que entender? É que como você vai ter uma preocupação, por exemplo, eu com um pintinho até 40 dias, né? 30, 40 dias, é natural aquele pintinho, ele sendo saudável no desenvolvimento, ele crescer 1 centímetro por dia. Então, quando ele desce já para ir para o piquete, ele já está uma ave já de 40 centímetros, mais ou menos. E uma ave que dentro de 90 dias ela pode ser utilizada no abate. Aí você está entendendo qual que é a pressão do mercado? Porque se você segura uma ave com 120 dias para abater, foi 30 dias a mais dos 90. Você tem fôlego e gordura para segurar isso economicamente? Como é que está o peso da sua criação? Porque quanto mais aves, nós estamos falando de 4.000 aves, nós estamos falando de carreta chegando com milho, Daniel. É caro. Então, acaba sendo isso.
A vantagem é que dentro, quando você afunila um lote, 2, 3 aves, você compensa todo, por exemplo. É natural dentro do índio gigante, Daniel, para o pessoal que está acompanhando aqui, e nós estamos com muita seriedade nesse propósito aqui com você de apresentar o que é a raça, é natural você ter aves custando 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Então, o custo agregado de uma produção, uma ave dessa que é compensada num leilão ou numa venda particular, isso aí é muito... Aham. O galo desse vive quantos anos? Depende. Mais ou menos. Você paga 50 mil num galo. Depende, porque vai Aí ele- muito da forma que o criador cria. Um criador zeloso aí, ele vai ter uma perspectiva de 7 a 10 anos. Então ele vai, Claro. esse galo vai Agora trazer tem que lucro pra ver ele, o que 7, você quer 10 dizer anos. assim, viver e ser produtivo. É outra questão. Ele é produtivo por quantos anos? Aí você vai ter toda uma questão. Porque nós tivemos aves aí, por exemplo, tem lá no Gleidson uma linhagem igual do mandioca, do popular, do coronel, que são aves assim muito longevas, né? Tem como você saber a idade da ave? Que você tem todo um Mas tudo registro, né? acompanhamento, né? É anilhado, a ave é anilhada, desde quando pega nas baias, anota os ovos, nasceu, nasce separado daquela baia, e já recebe ali a etiquetinha, a gente coloca nele, aí depois já deu certa idade, já com 30, 35 dias, já é anilhado. Então tem todo esse acompanhamento, e lá tudo é anotado na caderno. Não, eu tô te perguntando assim, Lógico. faz de conta que eu compro um galo desse de 50 mil e fico lá 10 anos com ele, vamos supor. Aí eu falo, você quer comprar um galão? Esse galo que é novinho, aí tem como notar que ele já tem uma idade avançada para a pessoa não querer te enganar? Primeiro que é o seguinte, quem compra uma ave dessa está no mercado, Aham. entendendo? E uma E ave... para comprar tem que ter os registros, né? Não, o que Que o acontece? Kleber falou. O que Esse é um é o... acompanhamento interno nosso que a gente quer externar isso aí, que a gente está até Aham. criando até um aplicativo. Uma identidade Isso, para a para... pessoa, para o criador que comprar, e já ter essa informação. E fazer igual a outras raças, já tem acompanhamento genético, a gente também está trabalhando juntamente com a UNO Goiás, vai ser trabalho também questão de DNA da ave. Porque muitas vezes a pessoa fala, é filho do galo Jefferson. Mas na realidade, o galo Jefferson é um galo extremo, é um galo elite, usa o nome do Jefferson para querer É isso que eu tô te agariar valor. perguntando. Então a gente vai fazer esse acompanhamento, esse rastreamento genético, para o quê? Certificar para o cliente que realmente está comprando aquela ave. Não está trocando 6 por meia dúzia. Esse é o papel da associação. Então, por isso que eu estou te fazendo essas perguntas comuns. Hoje nós queremos que todas as aves que receberem registro como índio gigante, né, da Associação Goiana, ela tenha um banco genético guardado, uma rastreabilidade também. Isso nós queremos, para evitar essa história. Porque é muito comum a pessoa, no afã de querer falar que está com a ave extremamente boa, ou um animal, fazer isso, né? Agora, vai da seriedade também do criador, mesmo na informalidade. A turma que está conosco são criadores antigos, sério, que já faz esse controle que o Kleber está falando. Desde o ovo já é feito isso. Porque assim, quando você mente para o cliente, você está mentindo para você. Não, claro, eu só estou te fazendo essa pergunta porque... Porque quando é aquele resultado positivo, lá na frente, quando você vai saber de onde você tem que acertar a linha, você entendendo? Por isso o criador ele quer saber essa rastreabilidade de patente, de pai, de paternidade, e né, qual de que é a mãe. idade ideal para a venda de um galo desse? Vai muito da precisão da pessoa, mas o natural é a partir de 1 ano, né? A partir de um ano já pode... Mas assim, já tem gente que quer franga E o máximo? antes de abrir. E o máximo, já? Não, o máximo eu já tive situação de adquirir galo, igual eu te falei, de 7 anos no meu criatório. Galos que o Gleidson usou, depois eu usei, e deu resultado comigo. E vocês têm uma ligação? Se, por exemplo, o Kleber tá com um galo bom demais lá, e eu sei que... Fala, cara, vamos fazer uma parceria, viu? O meu galo cruzar com... O que eu sempre falo é o seguinte, por exemplo, o que o criador tem que ter, Daniel? O criador tem que entender o seguinte, que o cliente ele precisa de uma orientação. Porque, assim, tem muita gente, em várias raças, inclusive no índio gigante, que comete o erro achando que ele só vai vender. Não. Você tem que oferecer uma certa consultoria, uma certa orientação sobre o cruzamento. Isso a associação está fazendo. A associação está fazendo e o bom criador faz isso. Então, por exemplo, o Kleber chega, eu estou fazendo isso aqui, está dando certo, faz assim. Aí já vai passando um para o outro. Porque é o seguinte, é natural ter aves grandes. É natural ter aves boas. Você tem um plantel hoje em Goiás de aves de excelente qualidade morfológica. Então, assim, você tem vários criadores que estão no topo. Isso é natural. Agora, o que acontece? Quando a pessoa mente
uma questão de paternidade ou de meta sendo trabalhado, aí o camarada gasta, vamos supor, R$15 mil no investimento e não tira resultado, ele vai desanimar. Por que o mercado ele é bom em certo sentido? É por causa desta honestidade do bom criador. O Goiás ele tem esse selo de bons criadores por isso. Porque a turma da mentira, a gente já não quer ele junto. Você está entendendo? Porque esse cara estraga o mercado. Porque a gente produz, ou, por exemplo, você está vendo uma realidade que o Kleber está aí de 4 mil aves, ele e o Cleides hoje. Por exemplo, o ano que vem eles não vão mexer mais com isso? Todo investimento, toda estrutura, igual eu falei, está muito ligado igual à produção de leite, é um investimento muito alto. Ô Kleber, hoje para começar uma criação tem que ter quantos mais ou menos? Hoje sim, eu indico para o cliente, muitas vezes o cliente me procura, eu quero começar. Eu quero começar, eu quero por onde? Eu quero comprar um pintinho. Falo, ó, hoje o que eu indico? O cliente comprar um macho, né, um galo e 2 frangas ou galinha, né? Para ele começar, ou seja, ele já vai começar produzindo. Porque ele já vai adiantar o processo, porque ele vai comprar o pintinho, ele vai correr o risco, se esse pintinho vai chegar na fase adulta, né? Então se ele já comprar na ave adulta, não, ele já está comprando, já sabendo, e dali para frente já vai produzir as próprias aves dele. E está pegando, levando uma ave já selecionada, sabendo o que ele está comprando e levando. Então eu sempre digo uma ave e 2 fêmeas para começo. Mas o cliente, eu quero comprar mais. Também há, né? Como se vai à necessidade de cada cliente. Né? Ô Jefferson, e tem alguma garantia na venda? Claro, tem garantia. Igual eu te falei, você pegando um bom criador, uma pessoa respeitada no mercado, porque ela tem a reputação dela, tem o nome dela. Então, por exemplo, se a primeira coisa que eu, como criador, eu gosto de entrevistar o cliente, saber o que ele quer, qual é o propósito, como é que seria a melhor forma, e já orientar ele. Isso é uma questão que os criadores bons, e Goiás tem essa marca, tanto é que o índio gigante começa aqui e espalha o Brasil todo. Então tem gente ganhando dinheiro no Brasil todo com o índio gigante. Então o que é a questão? O que você quer? Aí você vai saber da pessoa, não, eu quero uma ave dedicar ao corte. Aí você vai dar um tipo de orientação. Não, eu quero ave de elite, isso. Qual que é o tipo de linhagem? Eu quero essa característica, eu quero essa cor. Aí você vai vendo o que vai sendo agregado em cima disso aí. E a sua associação atende até qual limite do estado? Não, ela está todo o estado de Goiás. Todo o estado. Bem pulverizado. Precisou da sua ajuda? Nós estamos à disposição. Agora nós estamos com esse projeto. Goiás, segunda vez nós estamos aqui com você, Daniel, que é muito importante. Nós estivemos na Expo Trim, agora na Pecuária em Goiânia, e nós vamos fazer outras feiras. Nós estamos já programando para ir para o Triângulo Mineiro, cidade de Uberlândia, agora no meio do ano, né? Um encontro internacional de gigante, criadores do Brasil todo. Então, Goiás tem essa característica de trabalhar de forma assim, muito honesta, muito segura, entendendo que todo mundo deve ter o seu retorno. Senão ninguém cria em gigante, se não desse lucro. E como que está sendo a pecuária de Goiânia para vocês? A questão da absorção está sendo muito boa. A questão de muito público não conhecia o que é o índio gigante, como que é o manejo. Então a questão da prospecção está sendo bem positiva, trazendo resultado. Até tanto na Expo Trim Trindade obtemos resultados em questão também do conhecimento, vendas agregadas, e já tivemos alguns retornos que já foram, a gente prospectou para o pessoal, né, que estava visitando os estandes, então já está nos dando resultado. Então, assim, é uma exposição que a gente não alcançava, então a gente está querendo sair da bolha, quebrar, né, esse paradigma. Vocês dois estão fazendo um fuzuê na criação de... Ontem tivemos o frango caipira, o índio gigante feito lá para mais de 150 pessoas. Aí, eu cheguei lá já estava... Como se diz? Ontem foi mais de 300 pessoas lá. Aí vocês estão vendendo lá o frango já? Não, só mostrando a raça, orientando. São só aves empalhadas. Você não trouxe ele para... Trouxemos exemplares empalhados, né? Feita a taxidermia, né? Então tá lá a amostra para a pessoa conhecer, saber como a morfologia, o tamanho. Aí ficou mesmo congeladinho, não? Não, congelado não. O apresentador do podcast? Vai ser depois lá no particular, eu vou vencer depois, né? Mas, gente, é isso aí, eu de medo. Mas aí... E eu vou falar para você, se eu ganhar uma ave dessa para mim fazer lá na minha chácara, eu vou filmar e marcar vocês e vou mostrar eu comendo ela lá, hein? Pode, tá eu gosto demais. Pode pôr o óleo para esquentar. Não, e o sabor do índio gigante é uma questão diferenciada. Por exemplo, uma questão, Daniel, que é super importante que o Kleber colocou. Pintinho. Muitas vezes a pessoa, no afã, lá compra 10 pintinhos, por exemplo. Né? Como a raça, você está estabilizando ela,
e você precisa ter todo um controle, um macete de criação para que ela desenvolva e chega a um patamar de uma ave adulta sadia e íntegra, você tem todo um protocolo de trabalho, todo um jeito de trabalho. Então, por exemplo, o índio gigante, de um bom criador, ele periodicamente, em torno de 3 meses, a cada 3 meses, ele tem uma vermifugação no plantel, essa questão da água, por exemplo. Você pode dar a melhor ração, Daniel, ração extremamente superior. Se a água for de baixa qualidade, você não tem conversão alimentar. Mas tem como melhor? E se no seu sítio não tiver uma água de qualidade, tem que comprar Não, água? mas a água de qualidade, Daniel, é uma água que é servível para mim e para você. A ave que eu bebo tem que ser a mesma que a ave vai beber. Aí a pessoa, por exemplo, mantém lá um bebedouro que a água está sujo, cheio de lodo, a água é de baixa qualidade, uma água extremamente quente, né? Resto de alimento lá dentro. Você está me entendendo? Então, você tem que saber que é uma ave, né? Não, porque, por exemplo, é igual o cachorro, é igual um boi. Tem que ser de qualidade. A conversão alimentar em qualquer animal é a água. Ô, Jefferson, eu vejo que você bate muito nessa tecla de limpeza para as aves. Porque o pessoal antigamente não cuidava muito, não? Ficava. Não, parece que tem algum mito assim, tem que manter a água limpa, alimentação, porque você acha que eles deixavam muito para lá a criação? O que acontece, Daniel? O sistema caipira é um sistema de improviso. Então, a ave está no quintal, ela vai comer uma goiaba que deu num período, é um resto de comida, são situação. Aí, por exemplo, eu citei uma coisa com relação à água que cai na terra, a galinha vem, sapateia e depois começa a bicar e beber aquela água. Aquilo lá vai comprometer a saúde daquela ave. Você está entendendo? Por exemplo, uma fezes que tem contato com a casca do ovo ali, aquilo vai comprometer a incubação, que a maioria dos criadores é em chocadeira. Então você vai ter essas percas. Então, como você tem que entender que é o seguinte, tudo aquilo que você vai criar para dar lucro, ele tem que ter uma métrica de trabalho muito acentuada. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu vejo o zelo que você tem em deixar as pessoas informadas para a pessoa se dar bem. Não, porque se ela não ganha dinheiro... É isso que eu estou te falando, assim, é muito bonito isso da parte de vocês dois. Tem que entendeu? É isso que eu estou te falando, assim, Daniel, tem que cuidar muito da água, cuidar para a criação crescer saudável e dar lucro. Você lembra da meia hora que eu falei que você tem que tirar para pelo menos cada lote ali? Você tem que entrar, você tem que ver. Muitas vezes a cama está muito molhada, não está sequinha, o ninho está muito assim desorganizado, você tem que pôr um capinzinho seco ali e você evitar, porque aquela rolagem do ovo ali, ele pode trincar. Por exemplo, você tem questões com relação à umidade do período aqui em Goiás, que é muito seco, abaixa a umidade, vai provocar uma baixa eclosão, que você vai ter perca no ovo, o ovo vai desidratar. Então, o criador ele tem que entender o seguinte, cada ovo vale. Você tem uma ideia, Daniel. O ovo deles, nenhum você frita. Não, nós comemos. Eu gosto de comer o ovo, gosto. Você vai usar. Agora, o que acontece? São finalidades, por exemplo. Você tem ideia? É grandão? Não, o ovo é um ovo jumbo, né? É um ovo jumbo. Esse aí que você vende no supermercado, também de um ovo jumbo, maior um pouquinho, né? Mas assim, por exemplo, quando você acha que é dúzia de ovo, por exemplo, o pessoal chega e fala, eu quero comprar uma dúzia de ovo com você, Cleber. O pessoal assusta o preço da dúzia de ovo. Que é acostumado aí a 12, 15 reais o de grande. É a dúzia? Você vai ter a dúzia de ovo aí de 1.000, 1.200 reais. Você tá entendendo? 2.000, né? Não, você tá entendendo? Então, um ovo que quebra, você vai colher um ovo desse, você vai trazer lá, você tira o boné e enche de ovo e sai andando com risco de cair, você não vai. Você tem que visar e que todos viram pintinho? Depende da taxa de eclosão. Depende do galo, depende como é que isso é organizado, a alimentação. Você tem a ovoscopia, né? É um processo, você vai fazer um certo raio-x do ovo antes de colocar na incubação. Não, cada criador tem um método. Nós estamos falando de uma questão de alta performance para ganhar. Claro. Você lembra que eu te falei do pintinho, 1 centímetro por dia que ele tem que ter de conversão? Então, assim, essas métricas, senão você não vai ganhar dinheiro. Se você tratar a criação de gigante de forma relaxada, você não vai ganhar dinheiro. É isso que você bate muito na tecla. Por isso que é a questão. Então, você tem que orientar o criador. Por exemplo, você vende 2 dúzias de ovos aqui. Vai lá para o Rio de Janeiro. Como é que vai ser o transporte disso?
Pois é, um ovo pode ficar quanto tempo sem ele chocar lá? Não, No transporte, por exemplo, comprou doce, ele pode ficar quantos dias sem pôr na chocadeira depende lá? da época e da forma, Mais ou 10 menos. dias você 10 vai dias ter. Aí por exemplo, você vai ter uma escala de 7 dias. Entendi. Então, quem produz ovos para vender tem toda uma métrica. Então, por exemplo, até tal dia eu vou ter ovo colhido. Entendeu? Então, criador grande, vamos supor, eu vou ter que enviar amanhã. Então, os ovos de hoje já estão separados para o de amanhã. Então, já monta esse ovo aí, ele aguenta 10 dias. Ô Kleber, a gente está indo para o final do nosso programa, senão a gente fala até amanhã, que eu sou curioso demais. Por exemplo, tem como criar o ovo, comprar o ovo seu para esse ovo chocar e nascer um galo? É mais barato do que comprar o pintinho já? Vamos voltar lá naquele mesmo princípio, de comprar o terno, comprar o galo e comprar as duas aves, as duas fêmeas. Porque o ovo é o seguinte, a gente na venda dos ovos, a gente dá uma garantia de 60% de eclosão. Ah, tá. Então, assim, tem uma taxa de eclosão. Eclosão é que virou pintinho. Isso. Às vezes você me comprou 12 ovos. Nasceu só 12 não vai nascer. Não vai nascer, às vezes nasceu 5. Entendi. Então já vai fugir dos 60%. Então, ou te vão te tornar dando outra quantidade de ovos, ou te tornando em valores em dinheiro. Então, hoje eu indico questão para começar, beleza. E outra, é uma loteria para a gente também criador. Por quê? Se eu te vender o pintinho ou eu vender o ovos, talvez você possa ter tirar aves de igual ou superior à qualidade que a gente tem no criatório, porque o gigante é um sistema evolutivo. Ele sempre está evoluindo. Sempre está em evolução. Então, assim, às vezes aquela ave de elite ímpar, ela pode dar no seu criatório. Maravilha. Então, ou seja, não é aquela coisa, só dá com a gente, não. A possibilidade de dar e ser melhor do que a gente tem, tá? O dinheiro tá nas... Última pergunta. Hoje, pessoas que estão assistindo nosso podcast. Aí, fala, cara, não tem um espaço lá na minha chácara. Eu mesmo conheço gente desse jeito. Quero começar uma criação de índio gigante. Aí, Jefferson, vocês... vou lá olhar onde você vai criar esses pintinhos. Vocês dão essa orientação também ou não? O que acontece, Daniel? A venda sempre é um diálogo, uma conversa. Aí é aquela entrevista que você falou. A entrevista. Por exemplo, eu vendi ovo muitos anos. Né? Enviei ovos para o sul do país, por exemplo, extremamente frio, é outro clima. Então, você tem toda essa... Porque, assim, o cliente do ovo ele é mais enjoado do que o cliente da ave. Você tem que fazer uma triagem, porque se o camarada for totalmente desorganizado, o que acontece? Se você pegar hoje e for lá no criatório do Kleber e falar assim, Kleber, qual que é o seu melhor galo aqui? Qual que é a sua melhor galinha? Eu sei qual que é aquele. Aí você pega lá e pega 10 pintinhos desse galo. Só que a pessoa é uma pessoa extremamente desleixada. Alimentação fraca, irregular, água ruim, sanidade ruim. Após um ano, talvez você não está com os 10. E os que sobreviverem, que seria um pouco difícil, ele não desenvolveu tudo aquilo que precisa. Porque não teve a nutrição necessária. Exatamente. Então, esse é um ponto. Tá? Esse é um ponto. Então, o que é o criador? Ele quer explorar todo o potencial que aquela ave tem para crescer, para fortalecer, para amadurecer. Então, esse é o viés do lucro. Eu tive uma ideia aqui. Por que vocês não gravam um curso ensinando isso tudo que vocês sabem? Um curso mesmo. A gente tem... Não é eu. Eu tenho um amigo que o cara é fera em curso, vamos supor. A gente até fez das mulas. Cara, no primeiro dia ele vendeu, sem fazer nenhuma propaganda, mais de 20 mil reais. E tipo assim, o primeiro criador, cara, vai comprar galinha, mas tem que comprar meu curso. Já é uma venda casada assim, que vai ajudar vocês e vai orientar o mundo digital nessa criação de vocês. Não, mas essa é a intenção que a gente tem. Eu, por exemplo, cada criador tem uma cabeça, né, Daniel? Eu defendo muito isso, o Kleber já conhece há muito tempo. Então, assim, porque a gente quer que a pessoa tira bons resultados. A gente fica feliz. Não, eu notei isso o tempo inteiro. Porque a gente precisa disso. Isso é o que segura a raça. Que só um ganhar não funciona. Todo mundo tem que ganhar. O cliente satisfeito é aquele cliente que te compra 10 pintinhos nessa temporada, nesse ano. No próximo ano ele está obtendo resultado, ele te compra de 50 a 100. Porque ele viu que o valor investido trouxe retorno. Igual você falou, às vezes um dado que ele vendeu pagou tudo. Entendeu? Não, maravilha. E o que é isso aqui?
esse panfleto. Esse é o informativo, as pessoas que querem ter contato aí com a gente, pode... Apesar que vai estar passando aqui o tempo vai estar, nos procure. O criador de índio gigante, por natureza, Daniel, ele gosta de conversar. Aham. Então é o papo, é saber, porque você vende para o cliente, ele quer comprar e vai te falar como é que é a criação, onde ele vai guardar a ave, ó, o tamanho do piquete eu faço, como é que eu faço, eu ponho um puleiro. Então, Vocês esse dão tipo de toda coisa. essa orientação. Não, isso é natural, é um processo de amizade, de parceria. Muitas Né? vezes deixa de ser cliente, ele passa a ser seu amigo. Isso acontece comigo também. Meus clientes é tudo amigo meu. Isso é fundamental. Maravilha. Gente, obrigado a vocês. Tem uma coisa que eu não perguntei, que vocês queriam falar? Como se diz, foi bem explicativo. Eu agradeço a oportunidade dada a gente mais uma vez. Aí a promessa do Frank, você pode ter certeza. Pode comprar o óleo que você vai fazer. Você vai postar. Vou fazer, vocês estão tá vendo aí? Ô Jefferson, na última vez que eu te entrevistei, a gente deixou alguma pergunta no ar, você não lembra? Lembro, Você lembra qual que foi? Questão do caipira, né? Não, é da onde... O quê? Eu lembro que da onde que veio esse nome, Índio Gigante. Ah, tá. Responde. Ó, não é fácil essa pergunta. Não, mas só... Para você ver, nós vamos voltar lá no descobrimento do Brasil. Né? Foi feita uma carta relatando tudo o que aconteceu. Os nativos aqui, os índios, né, não conheciam galinha. Ao que eles viram galinhas, assustaram com a galinha e depois eles se apaixonaram por elas. Então os índios começaram a domesticar aves nesse processo, aí criar aves domésticas. A galinha foi criada com os índios. Então aquele método de criar com os índios a ave solta foi se aplicado o termo índio. Outra coisa que se aplica o termo índio, Daniel, as aves asiáticas do combatente, que as aves foram usadas naquela cultura que nós tínhamos no Brasil, tipo ave para brigar, eram raças índias, né? E aí são aves de pouca pena, mais justinhas, extremamente forte, fibrosa a carne. O criador em Goiás tinha aquela ideia de melhorar aquela galinha pé duro por aves índias, maiores, mais rústicas, né? E você tinha como parâmetro aí o malaio, o chamo, são raças até hoje assim de muita beleza e usado para aquelas da época dos combatentes. Então o índio acabou sendo uma referência a essa estrutura. Então quando foi se mapear uma estrutura de uma raça que tivesse sabor de carne, que tivesse todo esse ganho, criou-se uma ideia de uma ave grande, então seria um índio grande, aí o pessoal, vamos exagerar o nome, vamos pôr gigante. Né? Então um índio gigante surge dessa referência de aves asiáticas, com aquele método de criação mais indígena, mais caboclo. Maravilha. Gente, agradecer vocês pelo presente, pelo boné, agradecer adiantado o meu galo que eu ganhei, que eu vou fazer lá na minha chácara, e é uma grande satisfação tê-los você aqui, assim, de coração mesmo, tá bom? É muito bom falar com vocês. Muito obrigado a vocês.